Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Além da Sessão. Eu sou a Thaís, psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, e eu estou aqui com conteúdos para te ajudar a construir uma vida com mais sentido e consciência. Hoje eu quero conversar com você sobre uma dúvida que, em algum momento, quase todo mundo vai ter, que é: será que eu fico ou termino esse relacionamento? É uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que carregam um monte de emoções, lembranças e medos. Esse tipo de conflito faz parte da nossa vida. E, na verdade, é até um sinal de que você está tentando olhar para sua relação com cuidado em vez de agir no impulso. Mas, antes de tudo, quero deixar claro: não existe fórmula mágica, nem resposta pronta. Ninguém pode te dar um mapa infalível para evitar arrependimentos, tristeza ou frustrações. Cada relação é única, e o que vamos fazer aqui é um exercício de reflexão. A ideia é te ajudar a olhar para dentro e entender o que te mantém nesse relacionamento e o que talvez esteja te pedindo para seguir em frente. Se você está no YouTube, já se inscreve no meu canal e curte esse vídeo. Se você está ouvindo pelo Spotify, também não esquece de seguir e deixar a sua avaliação. Vamos primeiro começar pensando no que nos motiva a continuar numa relação. E os motivos são muitos, e geralmente uma soma de fatores. E claro, antes de qualquer coisa, é importante pontuar: se você está em um relacionamento abusivo, há fatores específicos sobre a permanência numa relação que precisam de um olhar profissional. E é mais complexo do que eu vou colocar aqui. Eu tenho um e-book gratuito sobre esse tema, caso queira se aprofundar. Está no meu site taismascote.com.br. Mas vamos lá. Primeiro ponto: quando o relacionamento apresenta mais pontos positivos do que negativos. Toda relação tem aspectos bons e ruins. Às vezes o saldo positivo é maior e isso nos motiva a ficar naquela relação. Por exemplo, pode ter afeto físico, confiança, companheirismo, diversão, diálogo, mas conflito em pequenas coisas, como quem leva o lixo para fora ou o que pedir no jantar. Segundo ponto: quando os pontos positivos são muito importantes para você. Talvez existam aspectos desagradáveis na relação, mas aquilo que é bom tem um peso enorme, porque se conecta aos seus valores. Por exemplo, se o companheirismo é algo essencial para você, pode ser que valha a pena lidar com certas divergências em nome disso. Terceiro, quando permanecer parece menos doloroso do que sair. Esse é um ponto delicado. Às vezes a gente acredita que sair de uma relação vai ser insuportável, e isso nos faz agarrar com força até o que já não faz bem, só para evitar o medo do depois. Mas vale lembrar: se dentro da relação há mais angústia do que alegria, talvez fora dela as coisas não sejam tão dolorosas quanto parecem. Quarto ponto: quando as coisas boas parecem impossíveis de conseguir fora da relação. Esse motivo aparece muito quando há dependência emocional ou financeira. A pessoa sente que não conseguiria ter fora dali o que tem dentro da relação, seja estabilidade, carinho ou até rotina. Mas é importante diferenciar valorização de dependência. Na valorização, a gente reconhece o que é bom na relação, mas ainda tem uma vida fora dela. Na dependência, tudo gira em torno do outro. Quinto, quando ainda há esperança de mudança. Nem todo desconforto num relacionamento é um sinal de fim. Se existe diálogo, disposição mútua para resolver e espaço para negociação, a relação ainda tem um solo fértil. Mas se todas as tentativas viram briga, se o diálogo não existe e o desânimo começa a tomar conta, é um sinal de alerta. Sexto ponto: quando há controle aversivo impedindo o término. Aqui entram as ameaças, a pressão familiar, o medo do julgamento social, frases como "ninguém vai te amar como eu" ou "você vai ficar sozinha para sempre", são formas de controle, não de amor.
e é comum que isso cause muita confusão emocional. Tem também o medo do olhar dos outros, as cobranças, as comparações, o medo de ficar sozinha para sempre, e isso pesa muito mais do que parece. Sétimo, quando seguimos regras rígidas. Algumas pessoas acreditam que casamento é para sempre, ou que se separar é fracassar. Essas regras sociais e muitas outras que nós aprendemos no nosso dia a dia ou com os modelos de outros relacionamentos que nós acompanhamos podem aprisionar e nem sempre representam o que é saudável para nós ou o que é saudável para um relacionamento. Retomando, até aqui, nós vimos então 7 pontos que podem contribuir para que a gente continue numa relação. Agora vamos seguir. Sabe o que é curioso? Muitas vezes a indecisão de ficar ou sair não vem da falta de amor, mas do conflito entre perdas e ganhos. Por exemplo, sair da relação pode significar ter paz, liberdade, novos começos, mas também pode significar abrir mão de estabilidade, da convivência com os filhos, da rotina que você conhece. E isso, claramente, vai gerar dúvidas. Ou então, podemos ter medo do futuro. Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou me arrepender? Será que vou conseguir me reerguer? Essas são perguntas legítimas. Afinal, toda grande mudança, e terminar uma relação é uma grande mudança, envolve perdas e readaptações. Por isso, é importante olhar para a decisão com realismo e paciência. Não é tudo ou nada. Você pode amar alguém e, ainda assim, decidir que esse amor não é o suficiente para continuar da forma que está. Agora, quero te convidar para fazer uma pausa para refletir. Pense na sua relação atual ou em uma relação passada que ainda ocupa espaço aí dentro. Respire um pouco e mentalmente responda para si: por que eu permaneço ou permaneci com essa pessoa? O que realmente me motiva durante todo esse tempo? Diante dos problemas enfrentados no relacionamento, o que já foi feito para mudar? O que é tão positivo ou agradável na relação? Por exemplo, o sexo, o status social, a segurança afetiva, condições financeiras. É importante responder de forma sincera aqui. E o que é tão punitivo ou desgastante na relação? Por exemplo, cobranças, reclamações. Se eu imaginasse a vida separado, como ela seria? Independentemente da pessoa com quem você está se relacionando, como seria uma relação ideal para você? E em quais aspectos isso se aproxima ou se distancia do que você tem atualmente? Quais seriam as minhas perspectivas afetivas, financeiras, emocionais e entre outras? Se essas perspectivas forem baixas, busque refletir sobre como trabalhar isso para que as perspectivas de autonomia em relação ao relacionamento sejam melhores, para que a escolha de permanecer ou sair da relação seja com base na agradabilidade da relação e não na dependência. Da mesma forma, ampliar perspectivas de pontos positivos fora da relação visando independência. Essas perguntas não são para te empurrar para nenhuma decisão, são só um ponto de partida, para que você consiga olhar para sua história com mais clareza e menos culpa. Tomar decisões em relacionamentos nunca é simples, mas é possível fazer isso com consciência, com cuidado e com respeito à sua própria história. E se esse tema te mobiliza muito, talvez a psicoterapia possa ser um bom espaço para explorar tudo isso com mais profundidade. Afinal, compreender o que te prende e o que te move é um passo essencial para construir relações. Se esse episódio fez sentido para você e se te ajudei de alguma maneira, compartilha com alguém que também pode se beneficiar desse conteúdo. E claro, lembra de me seguir aqui no Instagram e ficar por perto, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio do Além da Sessão. Um abraço e até lá!